Nós temos 350 igrejas, sendo que 140 na África. O que diferencia uma fábrica de uma família? A fábrica existe para o sucesso dos donos e a família existe para o sucesso da próxima geração, o sucesso dos filhos. Então, esse ano, pela primeira vez na história de uma das escolas que eu dou aula em 3 escolas, nós conseguimos fazer um culto na escola. A escola não é cristã. A escola parou para os meninos. Eles ministraram louvor, eles ministraram a pregação e eu cheguei no final e fiz a oração de apelo. A escola fechou um auditório para 130 pessoas, ficou gente no chão, tivemos 40 conversões. A gente não foi chamado para dar fruto o tempo todo, né? A gente foi chamado para dar fruto na estação certa. Na estação adequada. Eu queria que você, meu querido, acreditasse na sua especialidade. Deus dá uma especialidade para cada um. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast de Pastor para Pastor. Eu sou Marcos Madalena, essa é uma iniciativa da Rede Inspire. Por que nós existimos? Para oferecer recursos bíblicos, ministeriais, práticos e promover relacionamentos estratégicos para equipar líderes que edificam igrejas saudáveis, que discernem os tempos e atuam de forma relevante na realidade onde estão. E esse podcast é uma iniciativa como essa, para você se conectar com pessoas que vão trazer algo relevante, que vão trazer inspiração para a sua vida e para o seu ministério. Sempre um pastor, sempre um líder que, como você, atua num lugar diferente, com a visão específica que Deus deu para ele e que, de alguma forma, vai acrescentar a você. E eu sempre começo aqui trazendo uma indicação de uma literatura que também adiciona algo de valor para você. E eu queria indicar hoje o livro do Rick Villodas. Ele é pastor no Queens, em Nova York, uma realidade muito desafiadora para uma igreja nos dias de hoje. Ele tem tido ali a oportunidade, ele tem tido uma experiência de edificar nesse contexto uma igreja extremamente relevante. E ele, nesse livro, A Vida Profundamente Formada, ele vai falar de 5 valores transformadores capazes de nos enraizar no caminho de Jesus. E esse livro aqui impactou profundamente a minha vida. Pessoalmente, no ano de 2024, foi o livro que mais me marcou. Tá? E o que a Editora Inspire faz? Nós fazemos uma curadoria. Hoje em dia tem muito livro, muito conteúdo, muita coisa para você assistir, para ler. E nós fazemos uma curadoria daquele conteúdo que realmente é algo de valor e a gente então publica para o Brasil, além dos livros que nós publicamos de autores brasileiros. E esse é um desses casos. O pastor Carlito estava nos Estados Unidos, teve contato com esse conteúdo, foi extremamente inspirado, trouxe para toda a equipe, fez série na igreja, publicou esse livro, porque é um assunto urgente para nós hoje. Ele vai falar aqui desses 5 valores, né? Ritmos contemplativos para uma vida exausta. Depois ele vai falar de reconciliação racial para um mundo dividido. Às vezes são assuntos que a igreja não está falando, mas que o seu professor da universidade vai falar, o professor dos seus filhos na faculdade, dos seus jovens da igreja, e vão discursar por 1 hora, e ele está ali sem ter ouvido uma perspectiva, uma cosmovisão cristã do seu próprio pastor. Outro assunto que ele fala aqui é exame interior para um mundo que vive na superficialidade, plenitude sexual para uma cultura que separa o corpo da alma e depois presença missionária em um mundo distraído e distante. Até tem uma citação dele aqui, quando ele fala de evangelismo, ele fala como muitos crentes tratam o evangelismo, que é muito chegar ali, cruzar a linha para a pessoa dizer, aceitei Jesus. É quase que como ele estivesse fazendo uma conversão de venda, querendo chegar logo no ponto. E ele fala que isso não é, de fato, o que Jesus espera de nós. E ele vai dizer, né? Muitos cristãos veem pessoas como projetos a serem consertados em vez de relacionamentos a serem desenvolvidas. Aí ele vai concluir depois, quando a vida está presa em um resultado particular, perdemos a capacidade de estar presente de verdade. Então, cruzar essa linha para a relevância, sair da zona de conforto, muitas vezes é você desenvolver relacionamentos verdadeiros, um real interesse pela pessoa e assim então compartilhar o que você tem de melhor, que é Jesus, que é o Evangelho. Eu indico demais, tá? Está na Editora Inspire. Eu fiz essa série na juventude, contextualizado para a faixa etária de adolescentes e jovens, e assim, resultados que realmente valeram a pena. Está aí a indicação para você. E eu quero apresentar aqui
um grande amigo, alguém que impactou muito a minha vida, que tem um trabalho extremamente inspirador. Eu estou falando do pastor bispo André Torres, da Luz para os Povos de Goiânia, que é agora da Rede Espírita também. Tá? Ele que supervisiona igrejas, por isso que é bispo, né? Supervisiona outras igrejas, lidera a Luz para os Povos do Bueno, é casado com a Cibele, pai da Adassa e pai da Lísia. E ele, então, também é um professor dentro do ensino médio, com um trabalho muito, muito inspirador. Então, recebo aqui, hoje, no nosso podcast, meu grande amigo, pastor André Torres. Obrigado, Marcos. É engraçado essa apresentação, né? Eu sou o André para você, né? Estava tentando calcular aqui quantos anos a gente se conhece. Vamos revelar para os nossos irmãos aí, né? Aquele menino que não... talvez ia reprovar no 7º ano do ensino fundamental 2. Toda a ficha, né? E aí eu recebo a missão, né, junto com o meu irmão, de a gente dar umas aulinhas de reforço. Deu certo? Deu certo, passei de ano, pelo menos. Foi um ano, olha só, essa história, né, que o André está falando, eu tinha mudado de escola e eu tinha saído do ano anterior de uma escola estadual para uma escola particular. E nessa escola eu tive problemas nos nossos dias de hoje. A diretora me falou, né, a diretora do IP na época falou, olha, é melhor ele sair da escola, porque um rapaz mais velho começou a me perseguir dentro da escola. Que a gente chama de bullying hoje, né? É um bullying, mas ele era um menino que tinha uma luta com relação a uma afetividade. Okay. E a escola, ao lidar com isso, falou, olha, ele não está se desenvolvendo bem, ele sentiu a mudança da escola estadual para a escola particular e tem esse contexto que eu acho que vai ser melhor para todo mundo ele sair. E eu caio ali no querigma. Uma escolinha de igreja, num bairro, uma escola com uma turminha de cada, e eu ali com, talvez... E eu era a última turma, só tinha até a 7ª série no ano que eu entrei. Depois, você lembra o ano? Não lembro, eu sou de 82, então vou pensar aí, foi 7ª série, entrei com 5 anos. Foi década de 90 ali, né? Eu estava começando a carreira de professor, devia estar ali nos meus primeiros anos de sala de aula, né? Aí sua mãe muito cuidadosa, solícita. Naquele ano, minha mãe também tinha, como sendo pastora da igreja, sido convidada para ser a coordenadora do ensino fundamental. Eu já trabalhava na escola, ela vem depois. Muito bom. E assim, foi muito importante para mim esse apoio que a igreja deu junto com o querigma. Eu não era da Luz para os Povos, eu cresci na Assembleia de Deus da Fama, e a Assembleia de Deus da Fama nessa época não tinha a minha série, meu irmão acabou fazendo lá. E o que a Luz para os Povos deu, porque a Luz para os Povos também tinha uma visão muito relevante para jovens, para adolescentes. Então, aquele ecossistema todo, né? O apoio que você me deu para eu poder passar de ano junto com o seu irmão, a escola, aquele suporte emocional, as amizades que eu fiz ali, realmente eu tenho uma gratidão assim gigantesca. Essa é a 2ª apresentação, né, de quem é o André para mim. E aí passam mais de 30 anos e eu te ligo semana passada e falo assim, minha filha vai estudar na Unesp, me ajuda. A vida é muito legal, né? Muito legal. Aquele que ajudou pede ajuda e a gente, como irmão, nos encontramos em vários congressos nessa caminhada. É uma honra. Eu estava te falando antes no backstage aqui, falando que eu gosto muito de ouvir podcast no meu carro, e eu ouvi muito você, e você sabe que às vezes eu pensava assim, será que um dia eu vou estar lá com o Marcos? Que bem isso, será que um dia? E estamos aqui hoje, cara, é uma honra estar aqui com você. Que legal, uma honra receber você aqui, sensacional. Bom. Só não garanto assim, né, que a Lísia não vai parar um ano para fazer IC College aqui em São José. Filha de pastor, passando um ano, passando uma faculdade, 5 anos aqui. Com vocês. Meu Deus. A gente recebe esse presente, né? Não é uma ajuda, é um presente que a gente está recebendo Hoje aqui. Eu fiz uma coisa histórica na minha vida, né? Eu fui levar ela no primeiro dia de aula. Eu viajei 11 horas para fazer isso, porque eu falei para ela assim, eu e minha esposa, né? E a minha caçula, a gente está aqui. Falei assim, olha, eu te levei no seu primeiro dia de aula da escola, lá no jardim, no maternal, não lembro o que era. E hoje eu saí de casa para te levar no primeiro dia de aula. Eu acho que é mais um ciclo que a gente fecha na vida, né? Muito legal. O meu mais velho tem 13 anos. Fico imaginando como vai ser essa cena na minha vida. A Cibele e a Adassa que estão aqui juntas também, né, acompanhando. E a gente pensando, né, sobre esse grande projeto de família que é, assim,
O que diferencia uma fábrica de uma família? A fábrica existe para o sucesso dos donos. E a família existe para o sucesso da próxima geração, o sucesso dos filhos. Verdade. E um pastor que perde essa perspectiva, tanto da igreja família, então a igreja não é para o sucesso dos líderes da igreja, é para que a geração de filhos espirituais sejam formados com valor, com maturidade, e também da sua própria casa, ele perde a relevância do que esses projetos tão lindos ontem, de Deus, né? Hoje, o título de pastor para pastor, ontem eu estava aqui assistindo o culto, a gente chegou no domingo, né? Eu não sei qual momento que o pessoal vai ver ou ouvir, e rolando o culto na nossa igreja em Goiânia. E eu recebi uma mensagem de um irmão falando assim: pastor, você não estar aqui é um testemunho para nós. Acabou de ser falado que você foi levar sua filha para a faculdade. E isso me faz amar mais minha família e entender que o meu pastor falta um domingo em prol da família dele. Então eu achei legal isso, eu fiquei pensando, cara, eu fiz uma coisa para mim tão natural, tão talvez obrigação de um pai, né? Mas serve também sempre, a gente meio que está ali no olhar de todo mundo, né? E às vezes um pastor não faz isso porque pensa, não, eu não posso faltar na igreja, eu sou muito comprometido com a igreja. E até pensa, isso vai ser uma inspiração para minha filha, ela vai entender. E, na verdade, não é bem assim, né? Não é isso. Você pode ser substituído naquele culto no domingo. Tranquilo. Mas para a sua filha, o pai vai ser substituído por quem, né? Não tem como. Isso mesmo, não tem como. Muito bom, já inspirou com esse exemplo. Agora vamos lá, a gente já ouviu um pouquinho já sobre você. Isso já foi só apresentação, né? Só apresentação. Já deu para te conhecer um pouco, né? Para quem está acompanhando a gente também. Mas fala para mim 3 curiosidades sobre você. Curiosidades bem diferentes, assim? Coisas diferentes. Cara, eu sou professor de ensino médio há mais de... Eu dei uma pausa, a gente pode falar sobre isso, mas na minha idade aí, estou chegando a 30 anos que eu sou professor de ensino médio, apaixonado, gosto, vou trabalhar feliz. Hoje eu ministro todo aula dia em sala de aula com adolescente. De terça a sexta para adolescente. Eu tenho seria pesadelo para muita gente, é a sua alegria. É minha alegria. A minha esposa fala que eu chego leve, que eu me divirto, que eu saio rindo, que eu volto contando as coisas. E essa é a primeira, né? A segunda que eu lembrei, você conta quantas cerimônias de casamento você faz? Eu não conto. Eu tenho 151 na minha 151. 151 eu conto, cara. Ó, cola perto, se você não casa de jeito nenhum, né? Que vai ser arrumado um casamento para você. E há um ano eu me desafiei, essa é muito legal, eu me desafiei, eu sempre gostei muito de esporte. Mas pela essa rotina nossa, no meu caso, 3 escolas, igreja, supervisão de igreja, eu comecei a perceber que esporte coletivo não estava dando certo. Marca, vai com a galera dos jovens e tal. E um dia eu correndo na rua, um cara me gritou lá em Goiânia: André, é você? E eu falei: sou. Eu falei: quem é você, cara? Ele falou: eu sou um treinador de assessoria de corrida de rua. E você me abençoou muito na adolescência com suas palavras na igreja. Eu falei: e eu te vejo correr sozinho, eu quero te treinar. Eu falei: olha, então vamos fazer o seguinte, você agora é meu treinador e eu, a partir de hoje, sou seu pastor. E eu corri minha primeira meia maratona, fiz 21 quilômetros, eu consegui. Foi doído, foi Monumental de Brasília, 8 quilômetros de subida, mas é uma curiosidade, consegui, vou agora correr a do Rio, a meia do Rio. Muito bom, muito bom. Tem que acordar às 5 da manhã para treinar. 5 da manhã. Antes, faz o devocional, treino e sala de aula. Quem gosta de correr, quem encontrou seu hobby, se você não gosta de correr, eu gosto de nadar. Tá? Eu atingi os 2 km nadando no treino de 1 hora. Só que para nadar é mais complicado, né? Eu não posso correr por causa do joelho. Então, coloca seu hobby aí, mas o pastor tem que cuidar da saúde física. Tem que cuidar da saúde. Mental, emocional, tá tudo conectado, interligado. E tem mais uma legal aqui eu acho que tem que falar, né? Eu casei com a minha melhor amiga. Olha aí. Eu e Sibeli, a gente tem 26 anos de casado. 26 anos. Nos conhecemos na igreja, onde nós somos pastores. 6 meses que a gente chamava naquela época de tempo de oração, que a gente não tinha beijinho. Era um tempo para Deus falar com a gente, que foi uma ordem do meu pastor na época, um pedido dele, e que depois aí foi 3 anos de namoro, mais 1 ano de noivado, e casamos. Muito bom. E você falando da sua família e também falando dos 151 casamentos, né?
E eu me lembrando, assim, até no meu tempo de escola, seus pais foram pastores de família, né? Meus pais, ministério E muito torcedores forte. de São Paulo. Meu pai me ensinou isso. Meu pai de São Paulo, minha mãe de Goiás. E havia alguns assuntos que não tinham negociação lá em casa. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Bíblia, amar a igreja, e se não fosse São Paulino, não almoçava. Então todos nós somos 3 irmãos, os 3 São Paulinos. Todo mundo se alimentou lá. Todo mundo, livre e espontânea pressão. Muito bom. E você está na Luz para os Povos desde 92, a gente estava fazendo a 92, conta aqui. isso, é. Foi líder de adolescentes, líder de jovens. Líder na época, grupos familiares, quando veio lá da Coreia, nosso pastor passou um tempo lá, na época de 94. A gente vivia um grande avivamento em Goiânia. Eu falo que as pessoas falam, você já viu um avivamento? Onde está o avivamento? Goiânia, 94, a gente passou por um mover sobrenatural, onde tinha um movimento comunidade, várias igrejas surgiram nessa época. Então, 92 começa a trajetória. 2000, meu pai, ele é convidado pelo nosso pastor a assumir uma igreja num bairro. A gente tinha um ano de casado, a gente vai para assumir os jovens. Nosso primeiro culto de jovens deu 10 jovens de 9 a 12 anos e eu chamei eles de jovens, eles acreditaram nisso. 10 jovens de 9 a 12 anos. Não, 2000. Em 2007 a gente era mais de 100 células, já chamava de célula, de jovens, não da igreja toda, e a gente fazia um movimento maravilhoso naquele bairro. Em 2005 meu pai veio a falecer, a gente faz uma transição, eu assumo a igreja local. Minha mãe fica 10... Essa é uma história curiosa de inspiração também. Minha mãe fica 10 anos viúva. Aos 68 anos, ela voltando de uma vigília, minha mãe, ela supervisiona pastores, ela ouve o Senhor falando dentro do carro, que era a última vigília que ela ia voltar sozinha para casa. 10 anos, viúva. Naquele ano, a nossa pastora vem a falecer de câncer, a pastora Beth. 8 meses depois, meu pastor, Deus fala com ele que ele precisava de uma nova esposa, e ele tinha 68 anos também, e ele se casa com a minha mãe. Eles se casaram com 68 anos de idade. Meu pastor Sinomar, que Deus levou ele agora 20 de agosto. Uma história muito inspiradora, né? 9 anos e meio de casado. Meu pastor há 32 anos. 32 anos. Meu pastor, e no final, nos 9 anos, o meu padrasto. Meu Deus do céu. Que história, hein? É incrível. Que história. Incrível, incrível. Eu até ia fazer uma pergunta depois, eu falei, não, tem que ouvir. Assim, eu conheço um pouco a história, né? Mas é uma história muito inspiradora. É uma coisa muito sobrenatural. Muito sobrenatural, porque hoje minha mãe é a presidente do ministério. Nós temos 350 igrejas, sendo que 140 na África. 140 na África. Na África. E tem Europa, América do Sul. E minha mãe, por estatuto, é a presidente do ministério. Minha mãe hoje está com 77 anos, plena atividade, pastoreando pastores. E a gente dá esse suporte também para ela. Muito bom, muito bom. Deus continue abençoando muito a Luz para os Povos no Brasil, na América Latina, Amém. Na Europa, na África, e levantando gente para cuidar dessas cidades tão carentes do Evangelho. Tim Keller fala, né, que os grandes centros urbanos do mundo são muito carentes de serem servidos do Evangelho. É verdade. E projetos como esse falam disso, né? A última vez que eu estava lá, que foi ano passado... Ano passado você foi pregar para os nossos pastores, escola de pastores. E eu ouvi o apóstolo Sinomar falando antes de mim. E ele falando, ganhe mais um para Jesus. Ele repetiu isso várias vezes durante a palavra dele. Ele tinha um sonho de ver a cidade de Goiânia totalmente conquistada. Ele conseguiu levar 250 mil pessoas para orar na praça pública. Ele era o líder do conselho pastoral. Ele tinha essa muito fé, respeitado muito por respeitado. Todos os prefeitos, governadores, todas as denominações. Que Deus continue abençoando esse legado maravilhoso Jesus. Que ele deixou, né? Eu ia te perguntar, nessa história toda, né? Desde há 32 anos ali, praticamente servindo o ministério, Isso. seja como um professor de uma escola cristã, que é um projeto muito relevante de uma igreja, como líder de jovens, líder de adolescentes, plantador de igrejas. O que você pode compartilhar de práticas inspiradoras? Assim, são práticas que podem... a forma, a visão que Deus te deu é muito específica, tem a ver com o contexto, às vezes tem a ver com o momento, tem a ver com as pessoas e uma skill específica que Deus te deu, mas o princípio é aplicável em muitas outras realidades. Então, aquilo que inspira é o copia, cola e edita, né? Isso. Edita de acordo com a sua realidade. Se você pudesse falar de algumas práticas, pelo menos 3... Eu tenho uma frase que dizem, né? Na internet a gente às vezes perde essa fonte, né? Eu achei legal você falar skill aí, porque eu ensino meus alunos do 2º ano sobre
hard skill, soft skill, né? Aham. Pra eles se prepararem para o mercado, que é uma das... Hoje é a matéria que eu falo com eles. Tem uma frase que remetem a Billy Graham, tomara que seja, porque é um dos meus heróis, que fala assim: seja a Bíblia que o mundo lê e o sermão que eles ouvem. Eu sempre saio de casa falando assim, para quem hoje eu vou orar, por quem hoje eu vou falar de Jesus. Então, assim, eu tenho uma prática de orar de manhã e falar, Senhor, hoje eu quero ser bênção na vida de alguém. E como eu estou hoje num contexto de escolas que não são confessionais, eu tenho muita liberdade, por incrível que pareça, de orar pelas pessoas. Então, se eu estou numa sala de professores e um amigo meu que não tem Jesus, ele fala, André, ora por mim, lá na sua igreja. Eu falei, não, vamos orar agora. Então, ali naquele momento, eu oro pela pessoa. Então, eu acho que uma prática, não deixa para depois. Faz agora, ore agora. Eu estava no clube de corrida, na assessoria de corrida, e uma professora amiga falou assim, olha, eu tenho um filho que está com um problema e eu preciso, olha, chegando na igreja, ore por nós, a gente não é cristão, tal. Eu falei, não precisa chegar na igreja, vamos orar agora, porque a Bíblia conta uma história do centurião romano que Jesus só liberou uma palavra. E, cara, incrível, quando foi ali 3 horas depois, ela me manda um direct falando que o filho dela estava curado. Então, assim, para inspirar, faça na hora. Seja a Bíblia que as pessoas vão ler, seja esse sermão. Hoje eu entro em sala de aula e eu brinco muito com os alunos da primeira aula, assim, eu tenho outra profissão, gente, o que vocês acham que eu faço? Aí eles falam, você tem cara de policial, lutador de jiu-jitsu, não sou nada disso, né? Aí eu falo, pastor, vem aquele silêncio. Mas, de repente, os alunos cristãos, evangélicos, eles vão se fortalecendo. Falam, uau, nós temos um professor que é também um pastor. E isso começa a reverberar na escola. E a gente tem um dia chamado a Champions League do colégio, que o time do professor joga com o melhor time do interclasse. E eu sou o goleiro do time. E aí o ginásio lotado, eles começam a gritar, pastor, pastor. Então não adianta nem disfarçar. Então é mais ou menos isso, né? Fazer na hora, orar na hora, ser quem você é, deixar Jesus resplandecer na sua vida. E como que se deu essa sua opção de ser bivocacionado? Porque um pastor ele pode ser bivocacionado por sustento, ele pode ser bivocacionado porque ele quer realmente atuar na sociedade de uma outra forma, por paixão, para se conectar mais com a cidade. Qual foi o caminho, o que Deus trouxe ao seu coração? Cara, para definir, paixão. Paixão. Mas eu experimentei todos os momentos de uma vida ministerial. Eu experimentei não ser voluntário, não ser assalariado da igreja, e dava lá 30, 40 aulas por semana, pregava sexta, sábado, viajando o Brasil, e sempre ali, aquela noite de igreja que todo mundo tem, voltando no sábado para liderar os jovens. De repente, a igreja faz uma assembleia e pedem para que eu seja ordenado, eu e minha esposa. Nosso ministério ordena o casal. Isso foi o começo, então? O começo. Então, eu passo de voluntário para um pastor ordenado pela igreja. Aí eu passei para a parte bivocacionada da coisa. 2015, quando chega no final de 2015, terminando o ano, eu fui pegar minha agenda, eu tinha viajado e pregado no Brasil, eu tinha pegado 150 voos naquele ano, pregando, dando 30 aulas por semana, tendo quase 150 voos, 75 pelo menos agendas. Isso. Mais de uma por semana. Isso. Eu lembro daquele carnaval especificamente, eu preguei 9 vezes em 3 cidades. Mas sendo pastor presidente e já tendo 250 reuniões nos lares. E dando 30 aulas por semana. Consequência disso. Você viu que não ia durar muito tempo. A esposa marca o cardiologista cristão fala assim, parabéns, pastor, você vai morrer cedo. Escolhe. Aí eu escolhi ficar 7 anos integral. Eu saio da escola e fico 7 anos. Tempo de construção, tempo de desafios, de crescimento. Foram anos maravilhosos. Cuidei de mim, vivi uma lua de mel de não ser CLT, porque o professor tem um horário, né? Tem um horário, o professor tem trabalho em casa. Mas em 2020, aí vem pandemia,
Eu não sabia o que era sábado à noite em casa. Você sabe o que é isso? Eu aprendi na pandemia. Eu tô começando a descobrir como é que é. É bom, não é? É bom. Um sábado todo Porque mundo fala, pai, você está em casa. eu transicionei os jovens e assumi a Rede Inspire. Muitas vezes eu tô na estrada no sábado à noite, Mas a pandemia de me vez fez... em quando acontece. A gente assistia uma série junto, em família, a gente não fazia isso. Mas eu tinha um dia de folga. É assim, eu amo muito estar com a minha família. Mas era uma vida louca. 2021, fui fazer a matrícula da minha filha numa escola e o dono da escola me viu. E falou assim, André, tem uma matéria do novo ensino médio chamada Projeto de Vida. É a sua cara, volta. Eu falei, cara, só uma tarde. Algumas escolas em Goiânia, a gente trabalha em escolas de alta performance para Enem, vestibular. Então a gente chama de retorno. Os meninos têm 2 dias que eles voltam e tem muita aula à tarde. Então, 4 aulinhas eu aceito. Aí a brincadeira hoje já está em terça a sexta. Porque eu gosto. Então, respondendo, paixão. Sou apaixonado com a educação. Sou apaixonado de estar em sala de aula. E sou apaixonado de ser um pastor em sala de aula. Numa escola que não é cristã. E você está vivendo o projeto que você criou, que é o Infiltrados. Infiltrados é um projeto que eu criei já tem alguns anos. E de 4 anos para cá eu peguei ele bem forte mesmo. Que é o quê? O que é o Infiltrados? É você ensinar o adolescente e o jovem a fazer um culto de 15 minutos no recreio, não sei, depende do estado que você está vendo a gente, no intervalo da escola. Em Goiânia nós temos, na maioria das escolas de ensino médio, 2 aulas, um intervalo, 2 aulas, um intervalo, 2 aulas. 6 aulas com 2 intervalos de 20 minutos. Então eu ensino os alunos a eles ministrarem nesse intervalo. Uma música, um violão, uma música, uma palavra de 5 minutos de uma oração, corre para a sala, mini célula e não chegue atrasado, por quê? Porque você é o exemplo para a escola. Então, são os alunos que são o maior exemplo para a direção. E que começa um movimento muito doido. Por quê? Os meninos empolgam. O adolescente, apaixonado por Jesus, ele é incontrolável. Na verdade, ele é incontrolável. Então, esse ano, pela primeira vez na história de uma das escolas que eu dou aula em 3 escolas, nós conseguimos fazer um culto na escola. A escola não é cristã. A escola parou para os meninos. Eles ministraram louvor, eles ministraram a pregação, e eu cheguei no final e fiz a oração de apelo. A escola fechou um auditório para 130 pessoas, ficou gente no chão, tivemos 40 conversões. Então, assim... E eu fui chamado no outro dia, na direção, não sei quem é professor sabe, quando você é chamado na direção, pode ser 2 coisas. Ou é BO ou é promoção. E aí foi feito um agradecimento, porque eles perceberam a presença de Deus na escola. Uau! Infiltrados é isso, cara. É um grupo do WhatsApp que eu tenho. Eu estou com 160 grupos no Brasil. Eu não conheço todos. Eles entram organicamente pelo meu Instagram. Toda semana eu jogo uma palavra, jogo o link. E toda segunda eu disparo o esboço da palavra da semana. A gente está na série Bem-aventuranças. A gente segue séries. E na descrição do grupo tem um e-book, Como Começar do Zero, e um vídeo que cai para o meu canal do YouTube, Como Tudo Começou. Que eu conto lá atrás que eu fiz isso na faculdade, né? Na verdade, isso surge na minha faculdade, em 92. Quando eu entro na faculdade, eu olhei a placa Universidade Federal de Goiás, você estudou no Campo Samambaia, lá em Goiânia, eu também. E eu falei assim, eu conversei com a placa da faculdade, falei assim, você desviou muitos, mas eu cheguei. E eu plantei um culto na faculdade. Olha que forte isso. E eu fui o orador... Você olhou para a placa eu conversei com ela, eu cheguei. Então acabou você matar, sepultar crentes aqui. Eu sempre falo, né, que o pastor, o pai, ele tem que enviar o filho para a faculdade nessa perspectiva, não com aquela perspectiva de medo. Vai desviar, agora vai para as festas, agora o professor vai entrar na mente dele, ele vai se desconectar de Deus. Você não pode enviar com medo, você tem que preparar ele e direcionar, isso que você falou do adolescente, né, que às vezes a paixão dele está direcionada para o lugar errado. Porque o perfil dele é alguém intenso, é alguém... Você usou a palavra do incontrolado ali, né, que... quando ele entra de vez, ele não quer nada mais ou menos. Se ele tem uma paixão ali em Jesus, ele não vai entrar para se apaixonar por qualquer coisa que vai aparecer. Ele vai levar isso que está dentro dele, o avivamento, para dentro da sala de aula, para os corredores, para os pátios. E vai. A minha história não é como a sua. Eu entrei na faculdade desviado. Mas no 2º ano eu estava de volta e eu termino pregando em tudo que é lado. Lá na lanchonete, na sala de aula, tudo que é lugar. Né? E eu fui o orador da turma. E eu fiz um voto com Deus. Né? Eu sou da turma vou fazer 30 anos que eu formei. Minha primeira faculdade foi farmácia. Sou bacharel em farmácia.
Depois veio biologia, depois teologia. Eu falei, já que centro de convenções em Goiânia, 2.000 pessoas, é aquela cerimônia linda que tem todo um rito a seguir, você recebe todo um rito, mas eu fiz uma oração no final. Falei, só tenho essa vida, vai ser hoje. E foi assim, maravilhoso. E até hoje a gente tem o grupo da turma, nossos amigos de turma, a turma da universidade, a gente se encontra e eu sou o pastor da turma. Uau. Na hora que a coisa pega lá, aciona o pastor da turma. Então, cara, você falou uma coisa muito importante. A nossa missão nos protege. E a gente precisa inculcar nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. A gente precisa ver, hoje, no momento que eu vivo, o campo missionário. Goiânia é uma cidade, para quem não conhece, ela é a segunda maior cidade evangelizada do Brasil. Ela perde para uma cidade a 50 quilômetros ali, Anápolis. Anápolis é a cidade mais evangelizada do Brasil. E, de repente, você fala, poxa, mas tem gente para falar de Jesus em Goiânia? Eu falei assim, entra numa escola. Entra numa escola. O maior campo missionário que nós temos na cidade. O crente, às vezes, fica numa bolha, né? Uma bolha. Perfeito. E os jovens hoje é uma geração... Eu dei esse intervalo de 7 anos. Cara, eu vi uma mudança geracional absurda. Quando eu saio da escola, não tinha. Hoje você está falando assim, vai ter prova sexta-feira. Um aluno começa a ter... É um gatilho de ansiedade. Ele tem que sair da sala e tem gatilhos de ansiedade. Excesso de dopamina, excesso de tela, aí seria outro assunto, né? Então, nós somos muito relevantes em trazer esses meninos para Jesus, para acalmar eles, para que eles tenham o cristão uma missão e o que não tem Jesus uma referência. Porque o professor, ele é muito visto, o Instagram do professor, o TikTok do professor, eles falam, eles comentam tudo, cara. Onde você estava, te vi em tal lugar. Poxa, professor, você fez isso. Então, a gente é muito uma geração relevante. carente de referências. Total. E ele, às vezes, se conecta, ele tem mais tempo te ouvindo do que ouvindo os pais. Com certeza. E ele vai se conectar e se identificar com quem tem também essa missão e tem esse valor e tem o evangelho. Como é que você vai ser uma referência muito poderosa na vida desse menino? Não tem como. Verdade. Então, hoje, essa é a minha paixão. Eu sou apaixonado por educação, eu acho que ela é, sim, a ferramenta. Eu sou muito a favor de escolas evangélicas. Eu acho que toda igreja precisa ter uma escola cristã. Claro, eu sou muito a favor. Mas Deus me chamou para a escola não cristã. Deus me chamou para um lugar, hoje, onde talvez nas minhas contas, a gente tem menos de, pelo menos onde eu trabalho, 10 a 15% de professores evangélicos. Eu não conheço um professor de filosofia evangélico. Eu não conheço. E filosofia cai pelo menos 5 questões no Enem. Então, hoje, nas escolas que estão aí, top 100 do Brasil, porque as escolas trabalham muito com ranking, né? Ranking de Enem e ranking das paulistas, porque as paulistas têm uma outra forma de ingresso. São poucos professores. Mas aí você fala, mas você fala de Jesus em sala? Não, eu não falo de Jesus em sala. Sala a gente dá aula. Mas a gente é a carta, não tem jeito. A gente é a carta. O nosso Instagram é a carta, a nossa vida é a carta. É o que eles leem, é a imagem deles. E eles começam aí. E o legal disso tudo é que a nossa igreja está centralizada num bairro em Goiânia, onde ficam as melhores escolas de resultados. Então vem uma turma do interior para estudar em Goiânia. Então o que a gente faz? Na sexta-feira, às 20h30, a gente tem um culto voltado para essa galera. A gente vai adotando. Eu e minha esposa meio que a gente adota esses adolescentes que moram sozinhos, como vocês têm aqui, né? E a gente tem um culto voltado para essa galera, que às vezes o pai vai lá no domingo, nos apresenta e a gente cuida desses meninos no ensino médio. Muito bom, muito bom. Imagina a oportunidade, porque esses cursinhos, esse ensino médio, o caminho para que eles entrem numa boa faculdade. Então vai vir gente de muitos lugares, se torna um polo de educação, de formação, um polo também cultural, que é uma forma que a igreja tem de influenciar os grandes centros urbanos. E a igreja, ela menosprezou a educação. E hoje ela tem um grande desafio da educação. E ela acha que se ela militar nas redes sociais, ela vai transformar a sociedade. Mas se ela não fizer escola e se ela não enviar estrategicamente os formadores da nova geração na sociedade, ela vai ficar gritando de longe e não vai provocar
E enquanto ela grita, ela mais afasta do que se conecta com a sociedade. Não dá para a gente perder essa chance. Até a igreja da cidade começou a faculdade da cidade. O primeiro curso que nós abrimos foi um curso que hoje é desprezado pela faculdade particular, que é o curso de pedagogia, que você não tem mais o curso de pedagogia presencial particular, porque é um curso que dá prejuízo. Então, a gente não entrou nessa área para ter uma faculdade que tem dinheiro, não é para um projeto financeiro, não é um projeto de poder, é um projeto para servir a cidade, para formar. A gente até recebeu uma homenagem na cidade, na região, por ter essa iniciativa de ser uma única faculdade particular com valor acessível de pedagogia. Só o Estado está formando. Agora, o Estado está formando gente como? Para a sala de aula para os seus filhos, que vai atuar as faculdades presenciais vão ser preferidas para as escolas de maior influência, as escolas tem a planilha ali, a financeira, né? E vocês pensaram em algo para o futuro. Exatamente. A igreja, infelizmente, ela é reativa, ela não é ativa. A gente reage. A gente hoje, meu Deus, né? Dói no meu coração, mas eu não tenho percentuais, eu acho que não existe uma pesquisa, mas quantos professores, para ser professor de uma universidade federal, estadual, tem que ter doutorado? Quantos doutores nós temos evangélicos? Eu fiz seminário na Luz para os Povos em 93, 94, o seminário para ser pastor. Nós ouvíamos na época, largue tudo para você servir ao Senhor. E eu chegava em casa e eu fazia faculdade integral na Federal, estudava de segunda a sexta e ia direto para o seminário. Eu fiz os dois juntos e eu chegava em casa em crise e eu conversava, pai, eu acho que eu vou largar tudo, vou para o seminário interno e vou ser pastor, porque eu quero ser pastor. E meu pai falava, não, você precisa de uma profissão, existem momentos na vida que você vai ser bivocacionado, e eu nem entendi o que era bivocacionado. A gente precisa ser luz na faculdade, e meu pai, cara, não deixou. Talvez eu teria, porque eu sou muito apaixonado pela igreja. E eu louvo a Deus por ele não ter deixado. Esse é um caminho para a nova geração. Não é que ele tem que ter uma faculdade, ele tem que ter a faculdade, ele tem que ter um outro idioma. O pastor Carlito sempre fala, se você puder, toque um instrumento e aprenda alguma habilidade como design ou vídeo, que é algo mais fácil de ser desenvolvido hoje e mais algo que todo mundo acaba se desenvolvendo por causa da inteligência artificial, as ferramentas mais acessíveis, os tutoriais de internet. Isso te qualifica em muitas áreas para você influenciar, para você poder entrar em muitos ambientes para falar. Imagina um jovem, a gente trabalha com jovens, né? Imagina um jovem, eles são a geração, é chamada de uma geração que eles podem ser nômades digitais. Certo? Então o jovem faz lá, em Goiânia aconteceu um fenômeno, não sei se você está distante da gente, né? Mas estou há 20 anos fora. Eu falava para os meus alunos assim, em 5 anos, a faculdade mais difícil de entrar na faculdade é medicina. Aí surgiu engenharia de software e Goiânia fechou agora, a Federal fechou primeira turma de inteligência artificial, BIA, né? Bacharel em inteligência artificial. 15 alunos, uma moça. Essa turma que formou ano passado, a primeira turma, 5 anos de curso, todos já saíram empregados. E eu falava para meus alunos assim, 5 anos, gente, medicina cai para terceiro no ranking e a nota de corte mais alta que tiver na Federal vai ser inteligência artificial e engenharia de software. Aconteceu esse ano. Medicina foi a terceira, pela primeira vez na história. Terceira faculdade mais difícil, engenharia de software e inteligência artificial. Agora um jovem cristão, fala inglês, perfeito. O pastor Carlos está correto. E ele é contratado por uma empresa de software, de tecnologia. Ele pode morar onde ele quiser, trabalhar às vezes ganhando em dólar, e aonde ele estiver, ele planta uma igreja. Ele começa lá um culto no lar, né? E ali vira uma igreja. Porque aonde a gente está, nós começamos a reunir e a igreja cresce. E se ele liderar jovens enquanto ele faz faculdade, porque liderar jovens é a formação do plantador de igrejas. Porque você começa com 10 meninos de 9 a 12 anos que você chama de jovens. E eles acreditam. Você pega os voluntários que chegam, só que quando você encontra ele está desviado. Você ganha ele para Jesus, ele volta para Jesus.
você discipula ele e ele vai crescendo. E quando ele fica bom, que ele começa a servir com você, o pastor vê ele e fala: eu preciso desse menino para plantar uma igreja, preciso desse menino para servir aqui Porque no o pastor no outro envia o melhor, ministério. não é? Ele envia o melhor, ele não envia o pior. E pronto. Aí você tem que desenvolver outro. E todo mundo que trabalha com você não tem salário e você também não tem. Você vira à noite. Então, quando você vai plantar uma igreja, que você entra e fala: nossa, né? Sei lá, às vezes começa uma igreja, já tem culto semanal, aí você manda um casal lá plantador, como nós mandamos na determinada fase. E ele tem um pessoal que chama ele de pastor. Ele já fala: meu Deus, né? E aí tem aquele carinho, né, com o pastor. Ele tem uma sala para fazer atendimento na igreja. Fala: estou no céu, né? Ele acha aquilo que seria um desafio enorme para muita gente é o céu para ele. A gente pensa muito parecido. Existem vários ministérios da igreja. Aqui, então, é uma inspiração. Mas é incrível. Eu acho que o que você falou, você concorda comigo. O 02 é o líder de jovens. Porque é o maior estágio ministerial, é você ir para uma campanha de adolescentes ou de jovens. Quem nunca, líder de jovens, já deve ter acontecido com você. Pastor, é verdade que nesse acampamento Jesus vai me transformar? É verdade que eu vou voltar transformado? Então aí o cara tira aquele baseado e fuma o último baseado e entra no ônibus. É o último, então, na minha frente, assim. Então, quantas vezes você ali foi o cara querendo ir embora e você segurando, e de repente aquele cara que se converteu... O cara querendo se matar e você está lá servindo a família e visitando o cara durante a semana. Seja um líder de jovens, seja um líder de adolescentes. E atualização? Tudo que você faz que dá certo, em 3 anos você tem que mudar tudo de novo. Tudo. Hoje o meme é um dia. É um dia. Às vezes meu aluno fala com a gente: me ensina aí. Parece, como é efêmero, né? Parece que o mundo ia acabar em luva de pedreiro, né? É verdade. Aí tudo era receba, você deve ter dado aula com luva na mão. Faz as brincadeiras com a galera. Daqui a pouco ninguém nem sabe quem é, para onde foi, o que aconteceu, e já mudou. Já vieram mais 300 virais o tempo todo. É muito bom. E o que você faria, assim, o que você daria como dica para um pastor, para um líder de jovens, para um líder na igreja que foi despertado para esse projeto na educação, né? Para você entrar na escola ou na faculdade, para você desenvolver um projeto relevante, ou você tem que ser professor, ou você tem que ser aluno. Um dos dois. Um dos dois. Existem hoje escolas que não permitem cultos já, né, em alguns estados. O pastor que não é professor e nem aluno, ele pode ter a visão e ele pode cultivar isso na igreja, tá? Então, dentro dessas 3 perspectivas, né, um pastor que cultiva o ambiente, o professor ou aluno que está lá dentro. O que você dá de dica para uma igreja para que ela seja relevante? Sei lá, ela vai dar os primeiros passos, ela está sendo despertada para essa missão nessa conversa aqui agora. Por onde eles começam? Criando dentro do Ministério de Adolescentes e Jovens um ramo, um ministério, um subministério de treinamento para que esses adolescentes sejam os infiltrados. Que eles possam amar a escola como um campo missionário. Começa um treinamento para que o adolescente vá para a escola não para estudar apenas, claro, para estudar, mas sabendo que existe uma missão e um chamado. E a faculdade também. Eles precisam ter uma lente, uma cosmovisão cristã de que a escola e a faculdade é um campo missionário. E dar o suporte, tratar essa turma como um ministério da igreja. Assim como tem o ministério da mídia, tem o ministério da adoração com danças, do teatro, criar um ministério para que eles vejam a escola e a faculdade. Eu acho que esse é o primeiro passo, com treinamento, com suporte, encontros mensais, vigílias. E se tiver professores, agregar esses professores juntos, porque quando o aluno percebe um professor, ele se fortalece. A gente está tendo um caso agora, numa escola que eu dou aula, que eu combinei com um professor de matemática, da gente dar o apoio para os meninos no intervalo. Então, a gente está fazendo 2 sessões, porque não cabe na sala que foi disponibilizada pela direção. Então, a gente tem sessão 1 e sessão 2. E a líder faz até quem vai para a sessão 1, quem vai para a sessão 2, na terça-feira. Tem inscrição. Tem inscrição, porque a gente não tem um lugar maior na escola. Então, essa seria a minha dica. Eu gostei muito da sua dica de ser tratado como ministério, porque muitas vezes o evangelismo na igreja é o único ministério que não tem, às vezes, um líder, um processo de treinamento, inclusão de novos voluntários e uma agenda periódica acontecendo. Semanal, mensal,
muitas vezes você não tem isso acontecendo dentro da igreja. E é um evangelismo de escola, né? Um evangelismo de estudantes, Isso. que é algo extremamente relevante. Muito bom. E até o Velos, nós temos um movimento de evangelismo e que é feito para despertar, treinar a juventude para o evangelismo. Porque a janela onde as pessoas mais estão abertas à fé é 4 a 14 anos, 60 e poucos por cento, e depois de 15 a 29, que vai dar um pouco mais de 30, juntando essa fase aí de 4 a 29, 97% das pessoas aceitam a Jesus. E também é onde as pessoas se esfriam. E é onde as pessoas se esfriam também. Nas universidades. É isso mesmo. Quando tem um avivamento de conversão, é jovem. E quando tem êxodo da fé, esfriamento espiritual, a igreja se torna museu da fé, é êxodo de jovens da igreja. Isso. Perfeito. Então o Velos vem para ajudar nessa... Imunizar, né? Exatamente. E nós temos todo um treinamento para a igreja fazer uma grande mobilização de evangelismo e tratar o evangelismo como sendo algo relevante da igreja. Já tem lá 10 aulas, apostila, tem séries de mensagens, tem uma agenda para um final de semana para você fazer 5 grandes ações de evangelismo, que vai de ato de bondade, evangelismo digital, culto na rua. E o nosso próximo passo vai ser a gente gravar um treinamento de ponta a ponta de evangelismo de estudantes. Eu vou te convidar aqui ao vivo para ajudar a gente a gravar as aulas, preparar o material para dar esse suporte para essas igrejas no Brasil todo, para equipar a igreja para as escolas. Que isso. Você topa ou não? Na hora. Isso é minha paixão. Então tá aí, ó. Você vai ter professor André e o bispo André, o maratonista, né? Eu acho que o bispo correndo com você nessa missão. O bispo, ele é um cargo, as pessoas perguntam, porque tem algumas igrejas que não têm essa denominação, é aquele cargo do episcopado de supervisão de igreja, né? Sim. Então, assim, eu fico mais à vontade com o pastor, eu confesso. Mas eu entendo. Na sua missão, da forma que é feita na denominação, de fato com relação à função que você exerce. Supervisão de igrejas. Porque eu sou supervisor de igrejas. Porque em muitos lugares não é bem assim, né? É um nome para... Não, estou acima do pastor. O hierárquico. É hierárquico. Lá é questão de... A gente sabe que ele é o supervisor, função. Pronto. Então, de qualquer forma, o bispo vai estar à sua disposição ali, treinando você para fazer disso uma realidade na sua igreja. Eu estou empolgado para essa próxima etapa. A gente vai fazer de estudantes agora. A gente tem o Volta 220 também, que são com os nossos adolescentes. E o Eleve Campus, que é nas universidades. E o próximo, depois das escolas, vai ser o evangelismo digital. Porque tem a realidade dos games e das redes sociais e como a gente pode fazer a diferença ali nesse contexto também. Entra com a gente no Velos, você vai conhecer tudo isso aí. Que legal. Agora, sim, eu te perguntei muito sobre o que inspira. Isso. Né? Acho que passou das 3 aí, mas vamos lá. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que não fazer? O que você fez que você fala, não, aqui eu faria diferente, aqui eu atropelei alguma coisa, não foi o melhor. Eu aprendi, lembra aquele lance que eu falei, né? Os irmãos, 2015 eu fiz aquela contagem, esposa marca o médico. Então eu criei uma frase para mim: nunca crie uma missão que te engula ao ponto de você perder o controle. Eu estava perdendo o controle de tudo. Vivendo para alimentar um monstro. Eu estava alimentando um monstro, que era a missão que eu criei, que era a escola, que era a igreja, que era servir nas viagens. O Rodolfo Abrantes esteve na igreja e falou o testemunho dele, aquilo me impactou muito. 2007. Não, 2004. Ele era recém-convertido. Ele gostava muito do meu pai. E aquilo, então, aí um dia eu gravei um meu testemunho, o testemunho do ex-nada. Que eu vi ele falando do ex-tudo, e eu falei, eu sou um ex-nada, porque eu nunca me desviei, eu cresci na igreja. E isso me fez andar o Brasil, cara. O testemunho do ex-nada. Mas isso me engoliu. E aí chega uma hora, hoje eu faço o que eu consigo, treino pessoas, e eu acho que isso foi uma chave que eu virei dentro de mim. Tenho meu tempo de estudo, faço minha pós-graduação, tenho meu treino que faz parte da minha saúde mental, tenho meu tempo com a minha esposa, com as minhas filhas. Então, eu acho que seria isso. Cuidado. Não deixa o monstro te engolir. Tem muito pastor esgotado. Tem muito pastor em esgotamento, em depressão, em crise de ansiedade. Né? Então, a gente precisa cuidar disso. A gente não foi chamado para dar fruto o tempo todo, né? A gente foi chamado para dar fruto na estação certa. Na estação adequada. Inverno é gestão de energia.
Perfeito. E burnout é queima de todas as suas Toda energias. a energia que foi. Então tome cuidado para você não viver a queima de todas as suas energias. Isso é sempre uma boa lembrança para um pastor. E sempre mais fácil de falar do que praticar. Então cuide mesmo porque, por Se exemplo... necessário, fazer uma terapia com alguém de confiança, eu acho altamente necessário. Com certeza. Buscar uma terapia, porque a gente carrega muitas cargas emocionais. Ter alguém, ter alguém que você admira, o seu pastor, o seu mentor, né? Eu prefiro a palavra discipulador, e eu acho que isso é fundamental na vida cristã. Então não ande sozinho, cuide da sua saúde, cuide das suas emoções. Cuide do seu casamento. Pronto. E extraordinário vai te aguardar sempre em Jesus. Se você Amém. não estragar, vai estar lá. Amém. E todo mundo que vem aqui tem que dar um presente para o pastor, para o líder que está com a gente. Então eu queria que você falasse de algum presente que você pode dar para quem está participando do nosso podcast. Essa é a hora que a equipe da nossa produção fica mais atenta, porque fica pensando o que eles vão inventar para a gente fazer chegar, né? O Ramon está ali pensando, o que vai ser inventado agora? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um e-book chamado Manual do Infiltrado, que são os passos para começar um trabalho numa escola ou numa faculdade do zero. Olha eu aí. ensino desde como falar com a coordenação, com a direção, pedir permissão, pedir uma salinha ali no recreio, o tempo, como fazer de tempo, e a gente então coloca a descrição, e o pessoal que preencheu o formulário ganhou o e-book, pode ser? Ficou legal? Perfeito. Então vai ter um link na descrição do vídeo. Preenche Você lá. entra nesse link, nós garantimos que nos primeiros 30 dias, todo mundo que preencher vai receber. Tá? Deixa um comentário aí, preenchi, recebi, fala do impacto que teve, fala do impacto dessa conversa, e você vai ajudar esse podcast a chegar em mais pastores e mais líderes para inspirar mais pessoas. Tá? Então, nos primeiros 30 dias a gente garante, porque esse link, essa programação para enviar, mas, né, vai depender do André para ele manter esse link funcionando por mais tempo. Meu prazer também fazer a coisa andar, que o evangelho seja pregado nas escolas. Então vai garantir ele por mais tempo, mais que um mês. Deixa, pode ir. Então se você está assistindo agora um mês, 1 ano, 2 anos depois, preencha o link aí e receba esse livro aí no seu e-mail. Eu quero o meu antes de... Te mando hoje. Chegou para... Muito legal. Tem também orientação jurídica, porque hoje em dia tem assim, o pessoal que Tem entra... que fazer a segunda parte do livro, essa eu não fiz, não. Porque eu vi isso no teu Jesus Club americano, e eu falei numa igreja nos Estados Unidos ano passado, e aí vieram 3 meninos que têm Jesus Clubs nas escolas. E conversando com eles tem sido cada vez mais um desafio, Com certeza. porque eles se levantam para tentar proibir. E eu descobri que no Brasil é igual. Um aluno não pode ser proibido de falar de Jesus numa escola. Ele pode ser proibido de falar na hora da aula. O professor pode ser proibido de falar, né, ter uma atuação confessional da sua confissão de crença, de fé, mas o aluno não pode deixar de manifestar a sua fé. Assim, ele não pode ser proibido de manifestar a sua fé publicamente dentro de uma escola. Isso é um direito que o aluno tem. Então, não está no livro, mas eu queria que você já soubesse disso. E essa organização ela tinha advogados prontos para defender os alunos e para ampará-los em casos de proibições. Diante do nível de proibição que está acontecendo. Isso, diante desse nível. Graças a Deus a gente não chegou nesse nível no Brasil. Em nome de Jesus, tomara que não. Né? E que você aproveite a oportunidade, a liberdade que você tem para fazer Jesus conhecido dentro das escolas e faculdades do Brasil hoje. Amém. Muito boa essa conversa, gostei demais. Né? Já está chegando aqui no final, mas antes de terminar, eu queria que você deixasse uma palavra aí ao coração de um líder, de um pastor, do seu coração para o coração dele. Eu queria que você, meu querido, acreditasse na sua especialidade. Deus dá uma especialidade para cada um. No meu caso, Deus me colocou dentro de uma escola. Talvez você está com atletas, talvez você está com empresários, talvez você é a pessoa que é usada para restaurar casamentos. Acredita naquilo que Deus te chamou. Acredita no propósito pelo qual Deus te criou. E se aprimore nisso, porque isso vai fazer com que você atinja pessoas que outros não vão poder atingir.
Que Deus te abençoe muito. Obrigado, André. Que Deus abençoe sua casa. Um Obrigado sonho por realizado. essa amizade de tantos anos. Obrigado por me salvar na 7ª série. Eu nunca repeti um ano, mas assim, por trás tem histórias como essa, né? Verdade. Tem gente que assim, nunca tirou abaixo de 9, né? Eu falo, eu nunca repeti um ano, já foi uma grande conquista. E que Deus continue te usando na sala de aula, que Deus continue te usando na igreja, na Luz para os Povos Bueno, que Deus continue te usando, abençoando a Rede Inspire agora. Amém. Também. Seja bem-vindo à Rede Inspire, é uma alegria imensa ter você aqui nesse podcast, sendo voz para pastores de todo o Brasil, do mundo. A Rede Inspire hoje está África, Estados Unidos, Europa, América Latina também. Muitos pastores de língua portuguesa estão nesses lugares fazendo a diferença. Muita coisa é traduzida também. Vai ter um conteúdo exclusivo para afiliados da Rede Inspire, do pastor André, direcionado, um conteúdo para liderança na plataforma. Então, se você gostou do podcast, você pode ter esse plus lá. E também você vai ter um guia em PDF da nossa conversa. Então, você vai poder pegar, relembrar frases, alguns pontos principais, e você pode ter esse tempo com a sua equipe depois. Lembrando que quando você compartilha o link do podcast, você se inscreve no nosso canal, você comenta algo sobre o que Deus falou com você, você está dizendo para a plataforma que esse conteúdo tem valor, que esse conteúdo é relevante. Então faça isso, porque aí mais pessoas vão receber esse link, vão receber a indicação para assistir esse vídeo e vai abençoar muito mais gente. Meu amigo, muito obrigado de novo, que Deus te abençoe muito. Eu que agradeço, cara. Uma honra ter você sabe que você você aqui. é do meu coração, que eu te admiro, que você me inspira. E eu estou muito feliz porque a vida nos fez reaproximar. Muito bom. E a Lísia vai ser um presente para nós. É verdade. E ela já é um presente de aproximação já entre nós. É verdade. Ainda maior. Que Deus te abençoe muito. É recíproco. Tamo junto. Amém. Obrigado. E lembre-se que o extraordinário te aguarda em Jesus.